Eu cumprimento os amados irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical da Igreja Apostólica Verdade e Vida. E quero lembrar aos irmãos que, além das videoaulas, nós também disponibilizamos semanalmente um esboço escrito de cada uma das lições no formato PDF, assim como disponibilizamos também reflexões em áudio com base na leitura diária também de cada uma das lições. E para os irmãos que tiverem interesse nesses materiais, os links para download estarão disponíveis logo abaixo desse vídeo, bastando clicar ali na opção Mostrar Mais, que os links estarão lá. E caso algum irmão prefira receber os esboços escritos por e-mail, basta informar o seu endereço de e-mail que nós estaremos cadastrando e semanalmente o irmão estará recebendo este material. E eu quero lembrar aos irmãos que todos esses materiais que nós disponibilizamos para apoio, tanto a videoaula quanto o esboço escrito, assim como as reflexões em áudio, esses materiais eles não substituem as aulas presenciais, que no caso da nossa igreja elas ocorrem todos os domingos às 16 horas. E eu aproveito para pedir para os irmãos que se inscrevam no nosso canal, para que assim possam saber automaticamente quando novos vídeos forem postados. E eu quero também pedir para os irmãos que compartilhem os vídeos, compartilhem os materiais adicionais através de suas redes sociais, ajudando assim a divulgar a palavra de Deus. Bom, nós estamos estudando neste quarto trimestre de 2016 o tema O Deus de toda provisão, esperança e sabedoria divina para a igreja em meio às crises. E a lição de hoje é a lição de número 10, que tem por título Adorando a Deus em meio à calamidade. Bom, como de costume, vamos então aí ver quais são os tópicos que serão abordados na lição de hoje. Inicialmente, nós vamos introduzir a lição falando sobre a divisão do reino de Israel. Em seguida, nós falaremos um pouco sobre o rei Josafá, sobre quem foi ele, sobre quais foram seus principais erros e acertos, enfim. E vamos falar também sobre as suas virtudes. Depois, nós falaremos sobre as atitudes de Josafá diante da crise iminente, onde nós abordaremos aí o conteúdo do tema propriamente dito da lição de hoje, que fala sobre a adoração a Deus em meio à calamidade. E por fim, nós faremos uma conclusão. Bom, vamos então aí ao primeiro tópico, onde nós falaremos sobre a divisão do reino de Israel. Bom, os irmãos sabem que o povo de Deus vivia sob um regime de governo teocrático, né? Ou seja, era Deus quem governava o seu povo. Porém, num dado momento da história, o povo quis para si um rei, da mesma forma que as nações vizinhas tinham reis, eles queriam um rei também. E a partir daí, Israel passou a viver um regime de governo não mais baseado na teocracia, mas sim na monarquia. E quando foi iniciado o período da monarquia, o reino era único, ou seja, apesar de existirem 12 tribos, o governo era um só. E o primeiro rei foi o rei Saul, que reinou aí de 1050 até 1010 a.C. Depois de Saul veio o rei Davi, que reinou aí de 1010 até 970 a.C. E o terceiro rei foi o rei Salomão, filho de Davi com Batseba, os irmãos sabem, que reinou de 970 até 930 a.C. Então, vejam, irmãos, que cada um deles reinou durante 40 anos, em épocas, como nós comentamos, onde o reino ainda era único, onde o reino ainda era unido. Agora, após a morte de Salomão, o seu filho Roboão, a Bíblia nos diz que ele foi até Siquém, onde ali ele foi proclamado pelo povo como o novo rei de Israel. E naquela ocasião, a Bíblia nos diz que Jeroboão ele estava no Egito, porque ele tinha fugido de Salomão, né? E quando ele ficou sabendo disso, ele voltou do Egito. Então, Jeroboão e o povo de Israel foram ao encontro de Roboão e disseram para ele o seguinte, falou, olha, o seu pai, Salomão, ele colocou sobre nós uma carga tributária, uma carga muito grande. Então, o que eles fizeram? Eles pediram para que Roboão diminuísse essa carga e disse para ele o seguinte também, que se ele fizesse assim, todos eles o serviriam, todos eles serviriam Roboão. E Roboão então disse para ele o seguinte, ó, tá bom,
eu vou analisar, vocês voltem daqui 3 dias, que aí vocês vão ter a resposta. E aí Roboão fez o quê? Roboão ele foi consultar as autoridades, foi consultar os anciãos que tinham servido ao seu pai, né, seu pai Salomão, na época de Salomão. E ele perguntou, Roboão perguntou para eles o que ele deveria responder para o povo em relação àquela questão. E os anciãos responderam que se ele fosse bom para o povo, ou seja, se a resposta dele fosse favorável, que todo o povo seria servo de Roboão. Só que Roboão, irmãos, ele rejeitou o conselho deles e ele fez o quê? Ele foi buscar conselho com um grupo de jovens que tinha crescido junto com ele e que estavam naquela ocasião servindo a ele. Então aqueles jovens o aconselharam a fazer o contrário do que o povo tinha pedido, ou seja, que era para não somente não reduzir, não era só uma questão de não reduzir os tributos, mas era para ainda aumentar essa carga tributária imposta sobre o povo. E não somente isso, para que ameaçasse as pessoas ainda. E aqui, irmãos, cabe uma pergunta para a nossa reflexão. Quando nós temos dúvidas em relação a situações em nosso dia a dia, situações complexas, com quem que nós temos buscado conselho? Nós buscamos conselhos com pessoas experientes que realmente podem nos ajudar ou com pessoas que só querem nos induzir ao erro? Então nós temos que tomar muito cuidado em relação a quem a gente pede conselho. Aqui eu não estou falando somente de questões espirituais, tá, irmãos? Eu estou falando de questões do dia a dia mesmo, né? Problemas de trabalho, enfim, problemas em questão de escola e outras coisas mais, tá? Então, voltando aqui à questão, Roboão, ele decidiu, ele ouviu o conselho dos anciãos, ouviu o conselho dos jovens que cresceram junto com ele, e ele decidiu seguir o conselho dos jovens. Então, após 3 dias, Jeroboão ele voltou com o povo e Roboão seguiu exatamente conforme o conselho daqueles jovens, ou seja, ele rejeitou o pedido do povo e ainda lhes colocou um jugo maior. Então, a Bíblia nos diz, enfim, eu estou resumindo a história, que as tribos que ficavam localizadas ao norte, elas romperam com Roboão, elas romperam com ele. Isso tudo, irmãos, depois os irmãos podem meditar com um pouco mais de calma, isso tudo está lá na Bíblia, em 1 Reis, no capítulo 12, nos versículos 1 a 20, e também em 2 Crônicas, no capítulo 10, nos versículos de 1 a 15. Então, o povo do norte rompeu com Roboão, ou seja, passou a existir uma divisão naquele reino. E essa divisão, ela ocorreu com um propósito específico. Vejam, irmãos, o que a Bíblia nos diz em 2 Crônicas 10, 15. Diz assim a palavra do Senhor, está na tela dos irmãos. Assim, o rei não deu ouvidos ao povo, porque esta mudança vinha de Deus, para que o Senhor confirmasse a sua palavra, a qual falara pelo ministério de Aías, o silonita, a Jeroboão, filho de Nebate. Vejam, irmãos, que esse versículo diz que essa mudança, essa crise que aconteceu, da divisão, ela vinha de Deus. Para quê? Para que se cumprisse a sua palavra que havia sido dita através de Aías a Jeroboão. Então fica aqui uma pergunta: que palavra foi essa que o Senhor disse para Jeroboão através de Aías e que estaria se cumprindo agora? Essa palavra, irmãos, está lá em 1 Reis, capítulo 11, versículos 29 a 31, que diz assim: Sucedeu, pois, naquele tempo que, saindo Jeroboão de Jerusalém, o encontrou o profeta Aías, o silonita, no caminho, e ele se tinha vestido de uma veste nova, e sós estavam os dois no campo. E Aías pegou na veste nova que sobre si tinha, e a rasgou em 12 pedaços, e disse a Jeroboão: Toma para ti os 10 pedaços, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Eis que rasgarei o reino da mão de Salomão, e a ti darei as 10 tribos. Então, irmãos, os 12 pedaços da veste de Aías representavam as 12 tribos de Israel, estavam simbolizando naquele momento as 12 tribos de Israel. Deus estava então dizendo que ele dividiria o reino, onde 10 das 12 tribos ficariam sob o reinado de Jeroboão. E estas palavras que Deus disse a Jeroboão através do profeta Aías, elas se cumpriram naquele momento, com aquela crise, com aquele mau conselho seguido por Roboão, de não reduzir a carga tributária do povo. Então o povo do norte rompeu
com Roboão, que era o novo rei ali que havia sido proclamado. E foi, irmãos, exatamente isso que aconteceu. Em 930 a.C., o reino foi dividido em dois, sendo aí o reino do norte, que foi chamado de Israel, era um reino único chamado Israel, então houve uma divisão. Agora o reino do norte ficou conhecido como Israel, é chamado de Israel, e o reino do sul, que é conhecido como Judá. E como havia sido predito, no reino do norte ficaram 10 tribos, sendo elas Ruben, Simeão, Issacar, Zebulon, Gade, Azer, Dan, Naftali, Efraim e Manassés. Aqui uma pequena observação, irmãos. Apesar das terras ali da tribo de Simeão ficarem, se os irmãos olharem no mapa, elas ficam localizadas ao sul. Apesar de elas ficarem localizadas ao sul, a tribo de Simeão também ficou do lado do reino do norte. Isso está subentendido ali em 2 Crônicas, se os irmãos quiserem dar uma olhada, no capítulo 15, versículos 8 e 9. E no caso do reino do sul, como a Bíblia nos diz, ficaram ali apenas 2 tribos. Que tribos são essas? A tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Então, apenas para os irmãos terem uma ideia visual, aqui do lado direito nós temos um mapa com a divisão dos reinos de Israel e de Judá. Então, os irmãos podem observar aqui, eu vou passar o mouse, ó, toda essa extensão aqui marcada, ela representava o reino unificado de Israel. Agora, com a divisão, passou-se a ter o reino do norte, que é todo esse contorno aqui em amarelo, que tem ali, como nós comentamos, as 10 tribos, né? Ruben, Simeão, Issacar, Zebulon, Gad, Azer, Dan, Naftali, Efraim e Manassés. E aqui, na parte de baixo, aqui com contorno em azul, nós temos o reino do sul, né? Que estão ali as 2 tribos, Judá e Benjamim. E como eu comentei a respeito da tribo de Simeão, a tribo de Simeão ela fica mais ou menos aqui, ó. Na verdade, as terras da tribo de Simeão ficam mais ou menos aqui onde eu estou passando o mouse. Só que, como eu comentei, elas também ficaram do lado do reino do norte, tá? E a capital do reino do norte ficou sendo Samaria. E a capital do reino do sul passou a ser Jerusalém. Tá? Então, esta foi a divisão do reino em dois. Então, até o reinado de Salomão, foram 120 anos de reinado, né? 40 anos reinou Saul, 40 anos reinou Davi e 40 anos reinou Salomão. Durante este período de 120 anos, o reino permaneceu único, ele permaneceu unido. Aí, a partir de 930 a.C., por causa dessa crise que nós comentamos anteriormente, houve a divisão do reino. Divisão essa que já havia sido predita por Deus, através do profeta Aías, para Jeroboão. Bom, então, nós tivemos assim a divisão do reino que, como nós comentamos, ele se manteve unido aí durante 120 anos de reinado, no período dos 3 primeiros reis. Então nós vamos ver agora, irmãos, quem foram os reis de cada um dos 2 reinos. E nós vamos ver também os anos aí em que cada um reinou. Cabe comentar, irmãos, antes da gente falar quem foram esses reis, que os anos de reinado de cada um deles, né, o ano exato, ele pode sofrer aí uma pequena variação, dependendo da literatura que os irmãos pegarem, pode haver alguma discrepância, alguma pequena diferença. Tá? Além do fato, né, de algumas dessas datas, de algumas dessas literaturas, considerarem nas datas os chamados períodos de corregência também. Né? Tem algumas literaturas que apresentam essa corregência. O que é a corregência? São aqueles casos em que a pessoa ela foi corregente com outro rei, ou seja, ela reinou como se fosse um segundo de outro rei e depois se tornou rei efetivamente. O caso de Josafá mesmo é um deles, irmãos. A Bíblia diz que ele foi corregente com seu pai Asa durante 3 anos e depois ele se tornou rei efetivamente. Tá? Então nós vamos aí às informações. Primeiro nós vamos ver os reis de Israel, ou seja, os reis do reino do norte. Tá? Então, passando aí rapidamente para os irmãos, eu estou deixando de forma bastante completa, até para consulta futura dos irmãos. Então, primeiramente, nós tivemos aqui o rei Jeroboão I, porque depois que ele foi junto com o povo conversar com o rei Roboão, e o rei Roboão não
aceitou a sugestão deles de reduzir a carga tributária. Então, o reino do norte, as tribos do norte romperam com Roboão, e Jeroboão ele foi proclamado como rei ali do norte, inclusive como estava predito pelo profeta, por Deus, né, através do profeta Aías, dizendo que Deus entregaria 10 reinos na mão dele, que são os reinos, que são as tribos, melhor dizendo, né, não, as tribos do reino do norte. E Jeroboão, ele reinou de 930 a 909 a.C. Essas são as datas que eu comentei, irmãos, que dependendo da literatura pode haver uma pequena variação. Depois o segundo rei foi o rei Nadab, que reinou de 909 até 908 a.C., foi um reinado relativamente curto. Depois temos o rei Baasa, foi o terceiro rei. Esse número, irmãos, que aparece antes do nome aí para vocês, é a posição dele como rei, né? Quem foi o primeiro, o segundo, o terceiro, ou seja, está na sequência. Baasa reinou de 908 a 885 a.C. Depois tivemos o rei Elá, que reinou de 885 a 884 a.C. Depois tivemos o rei Zimri, que reinou em 884 a.C. Depois, o sexto rei, aqui tem dois, Onri e Tibni, que na verdade teve um dado momento que houve uma briga ali, e uma parte do povo seguiu um rei, outra parte seguiu outro, enfim, então a gente colocou aqui como Onri e como Tibni, mas no final das contas quem acabou ficando mais mesmo foi Onri, Tibni ficou uma parte do tempo só. Tá? Então nós podemos considerar aqui como, se for olhar o reino como um todo, né, o reino do norte, foi no final das contas foi Onri, mas teve um momento que teve uma divisão, então tem literatura que considera um só, que foi Onri, tem literatura que considera os dois. Enfim, o reinado de Onri foi de 884 a 873 a.C. Depois teve o rei Acabe, o famoso rei Acabe, que teve uma péssima administração, foi um péssimo rei, ele e a sua esposa Jezabel, que reinou de 873 a 853 a.C. Depois o oitavo rei foi o rei Acasias, que reinou de 853 a 852 a.C. Depois temos o rei Jorão, foi o nono rei, de 852 a 841 a.C., foi o seu reinado. Depois o 10º rei foi o rei Jeú, de 841 a 813 a.C. 11º rei foi o rei Jeoacás, de 813 a 798 a.C. ele reinou. Depois o 12º rei foi o rei Jeoás, que reinou de 798 a 781 a.C. Depois temos o rei Jeroboão II, que reinou de 781 a 753 a.C. 14º rei, rei Zacarias, que reinou de 753 a 752 a.C. Depois o 15º rei foi o rei Salum, que reinou no ano de 752 a.C. Depois o 16º rei foi o rei Manaém, que reinou de 752 a 741 a.C. Depois temos o 17º rei de Israel, do Reino do Norte, foi o rei Pecaías, que reinou de 741 a 739 a.C. Depois temos o rei Peca, que foi o 18º rei, que reinou de 739 a 731 a.C. Depois temos o rei Oséias, 19º rei, que reinou de 731 a 722 a.C. Enfim, ao todo aí foram 19 reis no Reino do Norte. Obviamente que se nós considerarmos ali o sexto rei, como nós comentamos, o caso de Onri e Tibni, se considerarmos ali naquele período que foram 2 reis, então seriam 20 reis ao todo no Reino do Norte. Tá? Considerando dessa forma que está na tela dos irmãos, são 19 reis. Agora nós vamos para o Reino do Sul, para o Reino de Judá. Então nós tivemos aí primeiramente o rei Roboão, como nós comentamos, né, que foi através da consulta errada, do aconselhamento errado e da decisão errada dele que houve a divisão do reino. Então, o primeiro rei Roboão, que reinou de 930 a 913 a.C. Segundo rei foi o rei Abias, de 913 a 910 a.C. Terceiro rei foi o rei Asa, foi o pai do rei Josafá, que nós falaremos sobre ele na lição de hoje, reinou de 910 a 869 a.C. Depois temos o rei Josafá, de 869 a 848 a.C., né, lembrando que o rei Josafá é um dos exemplos, tem outros, né, que ele foi corregente de seu pai. Então, contando o período de regência e corregência, né, a gente tem aí 25 anos de reinado. Se a gente for olhar
o período que está na tela, 869 a 848, não dá 25 anos, mas tem que contar o período de corregência também. Depois nós temos o quinto rei, foi o rei Jeorão, que reinou de 848 a 841 a.C. Depois temos o rei Acasias, que reinou no ano de 841 a.C. Depois temos Atalia, que não é um rei, mas foi uma rainha, que reinou aí de 841 a 835 a.C. Depois temos o rei Joás, que reinou de 835 a 796 a.C. Depois o rei Amazias, de 796 a 767 a.C. O rei Uzias foi o 10º rei, 767 a 739 a.C. 11º rei do Reino do Sul foi o rei Jotão, 739 a 731 a.C. Depois temos o rei Acás, 12º rei do Reino do Sul, 731 a 715 a.C. Depois temos o rei Ezequias, 13º rei de Judá, 715 a 686 a.C. Depois temos o rei Manassés, 14º rei, 686 a 642 a.C. Depois temos o rei Amon, 642 a 640 a.C. O rei Josias, que foi o 16º rei, 640 a 609 a.C. Rei Joacás, que reinou no ano 609 a.C. Depois, 18º rei, o rei Jeoaquim, que reinou de 609 a 598 a.C. Depois, 19º rei foi o rei Joaquim, que reinou de 598 a 597 a.C. E por último, nós temos aí o 20º rei de Judá, que foi o rei Zedequias, que reinou de 597 a 586 a.C. Então, os irmãos veem que foram ao todo aí 20 reis no Reino do Sul também. Então, o Reino do Norte, 19 ou 20 reis, dependendo da interpretação que se dá ali do 6º rei, né, Onri e Tibni, e foram também 20 no Reino de Judá. Enfim, nós temos aí a relação de reis de ambos os reinos, do Norte e do Sul, que passaram a existir a partir da divisão do reino, que ocorreu em 930 a.C. Os irmãos podem ver, Salomão reinou até 930, a partir de 930 houve a divisão, então teve um rei aqui no norte, em 930 também teve outro rei aqui no Reino do Sul. Bom, meus irmãos, aqui nós temos novamente a mesma relação dos reis, só que os irmãos reparem que aqui os retângulos que têm os nomes colocados, eles aparecem em cores diferentes, tá? Eu coloquei apenas como material de consulta aí para os irmãos para facilitar em estudos futuros. O que significam essas cores, irmãos? Os reis que estão aparecendo em retângulos na cor preta, eles representam os reis que foram maus, ou seja, que a Bíblia diz que eram maus aos olhos do Senhor. Tá? Na cor verde, nós temos aí os reis que eles eram retos aos olhos do Senhor, ou seja, faziam aquilo que agradava ao Senhor. Não significa, irmãos, que os reis que estão em verde, eles não cometeram erro nenhum, não é isso. Tá, né? Se pegar, por exemplo, o caso do rei Davi, que está em verde, os irmãos sabem que ele cometeu erros. Enfim, mas foram reis que foram aprovados aí por Deus, eles faziam o que era reto aos olhos do Senhor, de uma maneira geral, eles fizeram o que era bom. E os irmãos reparem que nós temos alguns reis que eles aparecem na cor cinza, tá? Nessa cor cinza, nós temos, vamos dizer assim, reis que eles fizeram o que era reto aos olhos do Senhor, porém, em algum momento aí da sua história, eles se corromperam ou se afastaram dos caminhos do Senhor, enfim. Vou pegar um exemplo aqui que pode gerar um pouco de polêmica, que foi o rei Asa, foi o 3º rei aí de Judá. Alguns dizem, puxa, mas ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, ele era temente ao Senhor. Eu coloquei ele em cinza, porque se os irmãos forem olhar a história dele, no final dos dias dele, ele estava com um problema e ele preferiu confiar numa aliança com o inimigo do que confiar em Deus. Quando ele pegou uma enfermidade, ele não confiou no Senhor, mas sim na medicina. Enfim, ele teve um período aí um pouco de turbulência no final da vida dele, tá? Mas aqui o rei Asa seria talvez a maior polêmica, e se existir, né? Que ele poderia estar em verde ou em cinza. Enfim, e como eu comentei, não significa que os que apareceram em verde não fizeram nada de errado, mas significa que eles não abandonaram o Senhor e, vamos dizer assim, cujo governo foi bom na maior parte do tempo. Tá?
uma outra coisa. Bom, temos aqui o caso de Salomão também, que acho que vale a pena comentar, né? Salomão foi o rei mais sábio, né, que existiu, Deus deu uma grande sabedoria para ele, porém os irmãos sabem que ele se deixou levar para o lado da idolatria ali devido às esposas dele. Agora reparem, irmãos, que no reino do norte, no reino de Israel, nós não temos nenhum rei que fizesse o que era reto aos olhos do Senhor. Olha que coisa interessante. Todos os 19 ou 20 reis, dependendo de como se considerar o sexto rei, todos eles aparecem na cor preta, ou seja, todos eles faziam o que era mal aos olhos do Senhor. Agora, no Reino do Sul, nós já temos aí, vamos dizer, uma pequena variação. Mas mesmo assim, se os irmãos olharem em detalhes, a grande maioria estava nas mesmas condições dos reis do norte. Se a gente pegar no caso do sul, se a gente for contar os que aparecem em preto, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 reis. Né? Depois nós temos 5 reis numa situação assim, não 100%, né, mas mais para boa do que para ruim, e temos somente 3 reis que faziam o que era reto aos olhos do Senhor. Então, aí nós temos essa divisão, enfim, como eu comentei, fica aí apenas para consulta futura dos irmãos e também a título de curiosidade, né? Que a Bíblia fala muito, e o rei fulano de tal fez aquilo que era mal aos olhos do Senhor, fulano de tal seguiu os caminhos do Senhor, enfim, então para a gente ter mais ou menos uma ideia, vamos dizer assim, visual, se futuramente os irmãos estiverem fazendo leitura dos livros de reis ou de crônicas e estiverem vendo sobre os reinados, essa tabela aqui ela ajuda bastante a entender isso. Bom, irmãos, ambos os reinos tiveram aí a sua queda, tá? Devido aí, os irmãos sabem, a problemas de idolatrias, enfim, abandonarem os caminhos do Senhor e tiveram aí as suas quedas. No caso do Reino do Norte, os irmãos sabem que ele foi tomado pela Assíria no ano 722 a.C. Aí está entre parênteses aí para os irmãos, né? Naquela ocasião, a Síria ela era governada pelo rei Salmaneser. E no caso do Reino do Sul, ele foi tomado pela Babilônia no ano 586 a.C. E naquela ocasião, a Babilônia ela era governada pelo rei Nabucodonosor. Tá? Os irmãos conhecem bem essa história, inclusive quando nós estudamos sobre o livro de Daniel, num dado trimestre da escola dominical, nós falamos muito sobre a questão da Babilônia. Enfim, então, houve a divisão do reino e houve também a queda, né, onde foram tomados aí pela Assíria e pela Babilônia, em tempos e anos diferentes. Então, irmãos, apenas para recapitular, né, finalizando assim este primeiro tópico que fala da divisão do reino de Israel, então apenas para recapitular, a divisão do reino já havia sido predita por Deus, né, para quem? Para Jeroboão, através do profeta Aías, sendo que essa divisão ela aconteceu a partir do ano 930 a.C., após, os irmãos lembram, o rei Roboão seguir os conselhos dos jovens e aumentar a carga tributária sobre o povo, que já não era baixa. Né? O reino então foi dividido, os irmãos sabem, nós já comentamos, né, onde 10 tribos ficaram no reino do norte, cuja capital era Samaria, e 2 tribos ficaram no reino do sul, né, Judá e Benjamim, cuja capital aí foi Jerusalém. O reino do sul teve 20 reis antes de ser tomado pela Babilônia em 586 a.C., e o reino do norte teve 19 reis, ou 20, né, se considerarmos a questão de Onri e Tibni, antes de ser tomada pela Assíria em 722 a.C. Muito bem, irmãos, tendo aí corretamente entendido a questão da divisão do reino, nós podemos prosseguir agora com o segundo tópico, onde nós falaremos sobre o rei Josafá. Nós vamos falar aí, de forma resumida, aí sobre os seus erros, sobre os seus acertos, e vamos falar também de três pontos aí que faziam parte da vida de Josafá, que são virtudes, né? Virtudes, inclusive, que todo cristão precisa ter. Muito bem, irmãos, vamos lá então. Bom, o rei Josafá, quem foi o rei Josafá? Como nós vimos na tabela de reis do Reino do Sul, ele foi o quarto rei do Reino de Judá, ou seja, ele foi o quarto rei do Reino do Sul. Tá?
Agora, cabe comentar aqui, irmãos, quando eu digo que ele foi o quarto rei, entendo que nós estamos falando de um momento após a divisão do reino. Tá? Ou seja, ele foi, como nós comentamos, né, o primeiro rei de Judá foi Roboão, o segundo, que era filho de Salomão, o segundo foi Abias, que reinou, né, depois de Roboão, ele era filho de Roboão. Em seguida, o terceiro rei foi Asa, que foi filho de Abias, e logo depois foi Josafá, filho de Asa. Ou seja, a gente está falando depois da divisão do reino, né, porque nós tivemos 3 reis ali que governaram quando o reinado ainda era unificado, que foi o rei Saul, o rei Davi e o rei Salomão. Aí depois da divisão, aí no reino do sul, o quarto rei a reinar foi o rei Josafá. Lembrando, o primeiro foi Roboão, o segundo foi Abias, que foi filho de Roboão, o terceiro foi Asa, que foi filho de Abias, e depois foi Josafá, filho de Asa. Então ele foi o quarto rei do Reino do Sul, quarto rei de Judá. E como nós comentamos, ele foi, durante um período de tempo, ele foi corregente de seu pai, ou seja, ele reinou junto com seu pai, o rei Asa, e depois ele se tornou rei efetivamente no lugar dele. Outra coisa, ele tinha 35 anos de idade quando ele começou a reinar, e ele reinou durante 25 anos no reino de Judá. E a Bíblia nos mostra, a Bíblia nos diz que ele era um rei temente a Deus. A Bíblia nos diz, inclusive, lá em 2 Crônicas, no capítulo 17, versículos 3 e 4, que Josafá ele andou nos primeiros caminhos de Davi, né? Que ele buscou o Deus de seu pai, que ele andou nos seus mandamentos, enfim, que ele não seguiu, ele não andou segundo as obras de Israel, a Bíblia diz, ou seja, ele não andou segundo os reis maus do reino do norte. Então ele foi um rei temente a Deus. Enfim, essas são algumas poucas informações sobre o rei Josafá. Agora nós vamos ver quais foram os principais erros cometidos por Josafá durante o seu reinado. Irmãos, os principais erros dele foram relacionados a alianças erradas, ou seja, os erros foram baseados em se fazer aliança com pessoas a quem Deus não aprovava. Tá? E todas essas alianças foram com o reino do norte, que nós vimos lá quando a gente falou sobre a divisão do reino, que todos os reis do norte eles não foram aprovados por Deus, eles faziam o que era mal aos olhos do Senhor. Tá? Então os erros dele, assim, que a gente vai estar comentando, são todos baseados nessas alianças erradas. Tá? Então vamos lá. A primeira dessas alianças nós temos lá em 2 Crônicas, capítulo 18. Foi a aliança com o rei Acabe, que os irmãos sabem, nós já comentamos sobre isso também, que ele foi um rei terrível. Ele só fazia o que era abominável aos olhos do Senhor, tanto ele quanto a sua esposa, né, Jezabel. Bom, a Bíblia nos diz que ele fez uma aliança com o rei Acabe, atendendo a um pedido, né, do próprio Acabe para ir junto com ele a Ramote-Gileade, com o objetivo de guerrear contra os sírios. Inclusive, o rei Acabe, na ocasião, ele acabou combinando com Josafá uma situação em que Josafá ele só não foi morto pelo inimigo porque ele clamou e Deus teve misericórdia dele. Para os irmãos terem uma ideia, depois os irmãos podem ler o capítulo 18 todo de 2 Crônicas para constatar isso. Acabe ele combinou que Josafá ele ficaria vestido como rei, só que Acabe ficaria disfarçado. Olha só, irmãos, o laço do maligno aqui. E quando os inimigos viram Josafá vestido ali de rei, né, eles pensaram que era Acabe e foram para cima dele para atacar ele, para matar Josafá. Só que a Bíblia diz que Josafá ele gritou e Deus socorreu, fazendo com que os sírios se desviassem dele. Né? Isso aí está lá no, como nós comentamos, no capítulo 18 de 2 Crônicas. Uma outra aliança errada aí que Josafá fez foi com o rei Acasias, que foi filho de Acabe. Eles fizeram uma aliança para que eles juntos construíssem navios que fossem até a Espanha. Enfim, não vou entrar em muitos detalhes, depois os irmãos podem meditar, 2 Crônicas, capítulo 20, nos versículos 35 a 37. Deus não aprovou essa aliança, tanto que Deus destruiu tudo ali, né? Destruiu as embarcações. Depois nós temos uma terceira aliança feita pelo rei Josafá, que foi com o rei Jorão, que também era filho do rei Acabe, também foi filho de Acabe. Bom,
Josafá ele fez essa aliança para que ele fosse juntamente com Jorão, e não somente com Jorão, mas também com o rei de Edom, para guerrear contra os Moabitas. Tá? Isso aí está lá no capítulo 3 de 2 Reis. Então, irmãos, nós vemos aqui que os principais erros do rei Josafá, eles se referem às alianças que ele fez com reis que eram inimigos inclusive de Deus. Né? Alianças com reis que não temiam ao Senhor. Alguns podem falar, mas ele tinha uma boa intenção, ele queria se aproximar do reino do norte, ficar em paz, tá bom, mas boa intenção fora da direção de Deus está errado também, da mesma forma. Ele não deveria ter feito isso sem consultar a Deus. E bem provável que Deus não aprovaria isso de forma alguma, porque aqueles reis faziam o que era mal aos olhos do Senhor, aqueles reis do norte. Então ele não deveria ter feito isso. Então nós devemos sempre refletir, irmãos, sobre esse tema. Né? Com quem que nós temos feito alianças nas diversas áreas da nossa vida? Isso é uma pergunta que nós precisamos nos fazer. Com quem que nós temos feito alianças, por exemplo, na nossa vida profissional? Com quem nós temos feito aliança na nossa vida sentimental? Nós temos que pensar nisso. Nós não podemos fazer aliança com quem não teme ao Senhor. E nós devemos sempre consultar a Deus antes de fazer qualquer tipo de aliança. Tá? Enfim, inclusive eu comentei sobre a questão de vida sentimental, ainda tem um outro agravante, que a Bíblia fala sobre o jugo desigual. Né? Ou seja, o cristão ele não deve se unir, né, em namoro, em casamento, enfim, com pessoas que não professem a mesma fé, que não sejam tementes a Deus. A Bíblia ela alerta a respeito disso. Bom, agora nós vamos ver, vamos chamar assim, dos principais acertos, ou melhor dizendo, em outras palavras, as principais iniciativas de Josafá que agradaram ao Senhor. Tá? Que são iniciativas que a gente tem que tomar como exemplo aí para a gente, de inspiração. Então, primeiro ponto aqui, Josafá, ele andou nos caminhos do Senhor. A Bíblia diz que ele andou nos caminhos de Davi, mas a Bíblia diz nos primeiros caminhos de Davi, ou seja, antes de Davi cometer aqueles erros. Né? E a Bíblia diz que ele buscava o Senhor e que andava nos seus mandamentos. Está lá em 2 Crônicas, capítulo 17, versículos 3 e 4. Bom, a Bíblia diz que ele andou nos primeiros caminhos de Davi, ou seja, Josafá era um rei que temia ao Senhor. Era um rei que governava sob a perspectiva da lei de Deus, diferente, por exemplo, de todos os reis de Israel, ou seja, de todos os reis do Reino do Norte, como nós comentamos quando a gente falou sobre a divisão do reino. Uma outra atitude de Josafá que agradou o Senhor, está lá em 2 Crônicas, capítulo 17, versículos 7 a 19. Ele instruiu o povo na palavra. Irmãos, a Bíblia diz que Josafá ele enviou autoridades, ele enviou também levitas e sacerdotes com o propósito de ensinar a lei de Deus em todas as cidades de Judá. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Todo o povo sendo ensinado na lei do Senhor. Isso foi algo que Josafá fez, que agradou muito a Deus. Josafá, nós podemos concluir que ele amava a lei de Deus, que ele tinha amor pela lei de Deus, ele entendia a importância daquilo. Então, ele teve essa iniciativa para que todo o povo do seu reino fosse ensinado na lei do Senhor. Infelizmente, irmãos, é com muito pesar que eu faço esse comentário, mas todos os irmãos sabem, não é segredo para ninguém, que na atualidade muitas pessoas não gostam de aprender sobre a palavra de Deus. Por incrível que pareça, irmãos, nas igrejas, né, que são os locais onde as pessoas mais deveriam ter sede de aprendizado pela palavra, não é o que ocorre. Boa parte dos cristãos não querem aprender, não querem meditar na palavra do Senhor. Eles estão no culto, eles louvam ao Senhor, eles participam ativamente dos trabalhos, mas eles não gostam de aprender a palavra de Deus. Enfim, irmãos, Josafá, como nós comentamos, ele enviou as autoridades levitas, os sacerdotes, para ensinar a palavra ao povo. E a Bíblia diz que Deus ele fez com que todos os povos vizinhos de Judá ficassem com medo de Josafá e por isso não fizeram guerra contra ele. Olha que coisa maravilhosa. Josafá teve uma iniciativa de mandar ensinar a lei de Deus para todo o povo e Deus garantiu ali a proteção para eles. Olha que coisa incrível, que coisa linda que Deus fez. Bom, vamos lá, continuando. Outra atitude de Josafá.
Ele liderou um despertamento religioso, conforme 2 Crônicas 19:4. A Bíblia diz, irmãos, que Josafá tinha o costume de visitar o povo no país inteiro. E ele fez com que o povo se voltasse ao Senhor, como diz a Bíblia, se voltasse ao Deus dos antepassados deles. Josafá, nós podemos concluir que ele exerceu uma grande influência positiva para com aquele povo. Então esse foi um acerto dele também, isso foi uma grande iniciativa de Josafá que agradou o Senhor. Outra coisa, irmãos, Josafá colocou juízes e os orientou a julgarem no temor de Deus. 2 Crônicas 19, 5 a 10. Então, a Bíblia nos diz que Josafá ele colocou juízes e orientou esses juízes a julgarem no temor de Deus. Ele disse para os juízes tomarem cuidado quando fossem decidir algo, quando fossem decidir alguma coisa, porque o que eles faziam era em nome de Deus e não no nome das criaturas humanas. Ele disse que era para aqueles juízes respeitarem a Deus, né? E disse para eles ainda que Deus não tolerava a injustiça. E Josafá também colocou ali alguns levitas, sacerdotes e algumas autoridades para julgarem também assuntos religiosos. Um outro ponto aqui, irmãos. Josafá, ele buscava a Deus em jejum e oração, 2 Crônicas, capítulo 20, versículos 3 a 5. Bom, irmãos, eu não vou comentar muito sobre esse ponto, até porque ele é o tema central da lição de hoje. E no próximo tópico, nós teremos um tópico inteiro dedicado só a falar sobre quase que o capítulo 20 todo. Tá? Então, enfim, nesse ponto aqui eu vou me limitar a dizer apenas que ele buscava a Deus em jejum e em oração. Tá? Então, esse também é um outro ponto forte dele. Bom, vamos dizer assim, desses poucos pontos que nós comentamos até aqui, sobre os acertos de Josafá, eu quero aqui destacar 3 pontos, 3 virtudes que ele demonstrou e que são essenciais para todos os cristãos. Todo cristão, né, deveria ter esses três pontos aqui como base fundamental, como pilares em sua vida. Palavra, oração e jejum. Irmãos, conforme nós comentamos, Josafá ele colocou autoridades, levitas, sacerdotes, para ensinarem a palavra ao povo, ou seja, ele entendia a importância da palavra. E como nós veremos no próximo tópico, ele buscava o Senhor através da oração e do jejum. Josafá, irmãos, era um líder que embasava suas decisões nesses 3 pilares. Quão bom seria, irmãos, se todo cristão alicerçasse sua vida nesses 3 pontos: na palavra, na oração e no jejum. Muito bem, irmãos. Agora que nós vimos quem foi Josafá, e nós falamos aí um pouco sobre seus erros, sobre seus acertos, sobre suas principais virtudes, enfim. Nós vamos entrar agora, vamos dizer assim, no principal tópico da lição de hoje, onde nós falaremos sobre as atitudes de Josafá diante da crise iminente. Bom, então, primeiro ponto aqui para a base dos irmãos, esse tópico ele vai ser desenvolvido, né, essa explanação que a gente vai fazer, com base em 2 Crônicas, no capítulo 20, versículo 1 ao 30, versículos 1 ao 30. Tá? Trata-se de uma passagem bíblica muito conhecida, né, que narra aquele momento da vida de Josafá, em que ele estava em vias de passar pela maior crise da sua vida. Então, nós vamos falar sobre isso com base nesses versículos. Então, vamos lá. Vamos ver o que a Bíblia nos diz nos 2 primeiros versículos do capítulo 20. A gente vai ler alguns versículos, nós não vamos ler todos, tá, irmãos? Nós vamos ler alguns e em outros a gente só vai fazer a meditação neles. Então vamos lá, diz assim a palavra do Senhor. E sucedeu que, depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Bom, irmãos, nós vemos aqui que chegou até o rei Josafá uma notícia muito ruim. Que notícia que foi essa, irmãos? Que haviam se unido os exércitos dos Moabitas, dos Amonitas e também, como algumas versões bíblicas dizem, os chamados Meunitas,
que eram moradores ali do Monte Seir, ou seja, dos edomitas, eles eram edomitas. Tá? E Josafá agora ele estava ali diante da pior crise da sua vida. Aqueles exércitos eles tinham invadido Judá e eles estavam prestes a guerrear contra Josafá. Então ele estava ali naquele momento, era um momento muito difícil para ele, era um momento muito delicado, era o pior momento, a pior crise da sua vida. Depois a Bíblia nos diz, nos versículos 3 a 5, então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregou jejum em todo Judá, e Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem o Senhor, e pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. Irmãos, a Bíblia diz que Josafá, ele temeu. Josafá, ele temeu. Em algumas versões diz que ele ficou com medo. Irmãos, assim acontece em nossas vidas. Em alguns momentos nós passamos por situações difíceis, por situações extremas, e por mais que nós tenhamos fé, sejamos servos aí de Deus, o medo ele pode surgir em alguns momentos da nossa vida. Em outras palavras, todos nós estamos sujeitos a ter medo em algum momento. Agora, a grande questão aqui não é o fato de sentir ou não sentir medo, mas sim a atitude que se toma quando se está com medo. Né? Vejam que Josafá, ele sentiu medo, mas ele tomou a atitude correta diante do medo. Ele tomou a atitude correta. O que ele fez? Ele buscou o Senhor em oração e ele apregoou um jejum. Irmãos, quando nós estivermos diante de uma situação que nos deixa temerosos, nós devemos fazer como Josafá. Aqui nós temos a reação correta ao medo. Busca ao Senhor através da oração, em conjunto com o propósito de jejum, né, que faz com que o nosso canal de comunicação com Deus fique maior, quebrando ali a nossa carne e, obviamente, né, consequentemente, fortalecendo ali o nosso espírito. O sentimento de temor, irmãos, caso ele venha surgir, ele deve ser um impulsionador nas nossas vidas. Ele deve nos impulsionar a buscar o Senhor em oração e jejum. Obviamente, né, que nós não devemos buscar o Senhor somente nos momentos de temor, somente diante das crises, mas nós temos que buscar o Senhor em todo o tempo. Tá? Enfim, Josafá aqui sabia que a vitória ela ia depender do favor de Deus. Bom, depois os irmãos podem meditar com calma. Nos versículos 6 a 12, ainda do capítulo 20, nós temos a oração de Josafá. Josafá, ele começou a orar ao Senhor no pátio do templo. E eu quero aqui destacar alguns pontos dessa oração de Josafá. Depois os irmãos podem ler com calma esses versículos. Bom, primeiramente, Josafá, ele orou reconhecendo e exaltando o poder de Deus. Irmãos, ele começa a oração dizendo que o Senhor é o Deus do céu, que governa todas as nações do mundo. Ele diz que Deus, ele é forte, que Deus é poderoso e que ninguém podia resistir ao seu poder. Então ele inicia reconhecendo e exaltando esse poder de Deus. Logo em seguida, na mesma oração, ele traz à lembrança os feitos de Deus para com o seu povo. Irmãos, ele lembra em oração de quando Deus expulsou os moradores daquela terra e de quando Deus deu aquela terra que eles estavam para os descendentes de Abraão. Ele diz também que o povo de Deus morava ali e que ele tinha construído aquele templo em honra ao Senhor. Depois, na mesma oração, ele traz a lembrança a oração de Salomão no templo. Irmãos, nesse momento, ele ora dizendo ali que se algum mal sobreviesse sobre eles, né, que eles clamariam a Deus e que Deus os atenderia, ou seja, da mesma forma que Salomão orou. E após isso, só depois disso, é que Josafá ele apresenta a situação diante de Deus, né, dizendo ali que os moabitas, que os amonitas e que os edomitas tinham invadido o país. Né? E ele traz ainda a lembrança que no passado, né, quando o povo ele tinha saído do Egito e estava peregrinando ali, que Deus não permitiu que o povo invadisse as terras deles, dos moabitas, dos edomitas, enfim, e que
era daquela forma, né, que eles estariam pagando, ou seja, invadindo Judá para guerrear. Então ele apresenta a causa dele diante de Deus. Ou seja, primeiro você vê, ele traz, ele reconhece e exalta o poder de Deus, depois ele traz à lembrança aquilo que Deus já tinha feito pelo povo, ele traz à lembrança a oração de Salomão, aí ele apresenta o seu problema diante do Senhor. E por último, Josafá ele reconhece diante de Deus sua condição frente àquele problema. Aqui, irmãos, nós temos um ponto muito interessante para a nossa meditação. Vejam só o que ele diz no final da oração dele, no versículo 12. Ah, Deus nosso, porventura não os julgarás, porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Então, irmãos, nós temos neste versículo um triplo reconhecimento de Josafá. Então, primeiro, irmãos, reparem que Josafá ele reconhece que eles não eram fortes o bastante para resistir ao exército que estava vindo contra eles. Olha o que Josafá diz: porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. Então ele está reconhecendo a sua fraqueza. Josafá sabia de suas limitações, ele sabia da força do inimigo, ele sabia da impossibilidade de ter vitória naquela situação sem a intervenção de Deus. Irmãos, será que diante das crises, das grandes crises, nós não temos sido orgulhosos, tendo convicção em nós mesmos, em nossa experiência, na nossa profissão, nosso intelecto, enfim? Ou será que diante das crises nós temos reconhecido nossas fraquezas, nós temos reconhecido nossa incapacidade de superar essas crises, nós temos reconhecido que nós não somos capazes sem a ajuda de Deus? Nós temos que meditar nisso. Enfim, esse foi um dos reconhecimentos. Eu disse que foi um triplo reconhecimento. Então, primeiramente, ele reconheceu essa incapacidade de vencer aquele exército. Ele reconheceu que eles não eram fortes o bastante para resistir a esse exército. Depois, Josafá reconhece que eles não sabiam o que fazer. Olha o que ele diz no versículo, irmãos. E não sabemos nós o que faremos. Irmãos, aqui Josafá reconhece que, além de não ser forte o bastante, que ele também não sabia o que fazer. Mesmo como rei, ele reconhece que ele não sabia como agir naquela ocasião. Esse foi o segundo reconhecimento de Josafá. E em terceiro, irmãos, em seguida, Josafá diz: porém, ou seja, independente desta minha fraqueza, independente de eu não saber o que fazer, porém, né, os nossos olhos estão postos em ti. Então Josafá primeiramente reconheceu sua incapacidade de enfrentar o exército inimigo. Depois ele reconheceu não saber o que fazer. E agora ele reconhece, irmãos, que independentemente do problema e da sua incapacidade, Deus poderia socorrê-los. É isso que ele está querendo dizer aqui quando ele fala, porém os nossos olhos estão postos em ti. Ou seja, ele quer dizer que, independente da incapacidade, do problema, eu peço socorro a ti. Em outras palavras, é isso que ele está dizendo. Irmãos, Josafá ele era rei de Judá, porém ele não era soberbo. Ele não ficava achando que era capaz de fazer as coisas do seu jeito, achando que ele ia saber resolver qualquer tipo de situação. Ele era humilde. E nós devemos agir da mesma forma. Nós devemos sempre nos esforçar, obviamente, lutar no dia a dia, porém sempre reconhecendo, irmãos, que sem a graça e sem a misericórdia de Deus, nós não somos capazes de fazer absolutamente nada. E não somente isso, mas assim como Josafá, irmãos, nós temos que reconhecer diante de Deus que em alguns momentos nós também não sabemos o que fazer. Nós temos que reconhecer isso. Nós devemos ser humildes, nós temos que reconhecer nossa limitação e nós temos que reconhecer o poder de Deus, fazendo obviamente o que nos cabe, porém crendo que Deus é quem vai fazer aquilo que nós não temos condições de fazer. Então foi isso que esse foi o triplo reconhecimento de Josafá. E depois, no versículo 13, a Bíblia diz: E todo o Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Reparem, irmãos, que todos estavam ali, homens, mulheres, crianças, inclusive crianças de colo. Tá? Todos estavam ali reunidos, irmãos, em um mesmo propósito.
propósito. Eles estavam num único propósito. Todas as cidades de Judá, irmãos, vieram a Jerusalém com esse propósito. Eles tinham entendido que somente o Senhor podia resolver aquela situação. Nós temos, nesse versículo, irmãos, uma grande lição a respeito da importância da união com um único propósito. Todos estavam reunidos para clamar ao Senhor por socorro. A mesma união, irmãos, que existiu com o povo de Judá em buscar o Senhor pela sua causa, também deve existir na igreja do Senhor. Nós sabemos que o Brasil, ele passou e tem passado aí por momentos ruins, difíceis, no que tange a economia, a política, enfim. Muitas empresas fecharam as portas, o nível de desemprego cresceu absurdamente, famílias passando necessidade, a violência aumentando a cada dia. Nós estamos vivendo um momento de crise. Agora a grande pergunta é, o que precisa ser feito nesse momento? Irmãos, é necessário que haja união na igreja, nas suas diversas denominações. União com um único propósito, como foi com o povo de Judá. Buscar socorro do Senhor. O melhor seria se toda a nação se unisse, mas nós sabemos que isso é uma utopia. Muitos da nossa nação nem acreditam na existência de Deus, professam fé em outros deuses, enfim. Então, mas se a igreja cristã, nas suas diversas denominações, que no Brasil são muitas denominações, elas se unissem nesse propósito comum, irmãos, eu tenho certeza que Deus ele ia mover céus e terra em prol da nossa nação. Muito bem, esse foi o versículo 13. Aí depois, nos versículos 14 até o 17, os irmãos podem meditar depois, com calma, nós temos a resposta de Deus à oração de Josafá e do povo, né, que ali estava. Então, Deus responde à oração de Josafá. A Bíblia diz que o Espírito de Deus desceu sobre um levita chamado Jaaziel, que estava ali na congregação, e começou a falar através de Jaaziel com Josafá e também com o povo. Deus disse que não era para eles se assustarem por causa do grande exército, porque a batalha não era deles, mas era do próprio Deus. E Deus disse ainda que no dia seguinte que eles deveriam ir ao encontro do inimigo quando o inimigo estivesse subindo ali pela chamada ladeira de Ziz. E disse que quando encontrassem o inimigo, quando eles estivessem descendo, o inimigo subindo, quando eles fossem de encontro ao inimigo, que eles nem precisariam lutar, mas que eles apenas ficariam parados para ver como o Senhor salvaria eles, como o Senhor traria aquela grande salvação para eles. Enfim, eles não deveriam ficar com medo, mas eles deveriam marchar no dia seguinte contra o inimigo, porque o Senhor estaria com eles. Então, como está na tela dos irmãos aí, eles não teriam que pelejar, mas iriam até o inimigo apenas para contemplar a salvação do Senhor para com eles. E continuando nos versículos 18 e 19, olha só o que Josafá fez, irmão. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando o Senhor. E levantaram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coraitas para louvarem o Senhor, Deus de Israel, com voz muito alta. Então aqui, irmãos, nós temos a mensagem central da lição de hoje, adorando a Deus em meio à calamidade. Irmãos, eles se ajoelharam, eles adoraram ao Senhor e depois começaram a louvar. Aqui era como se eles estivessem agradecendo e comemorando antecipadamente a vitória que o Senhor ainda iria conceder para eles. Reparem, irmãos, que o problema ainda estava lá, o exército inimigo ainda estava lá, ou seja, a calamidade ainda estava diante deles. Porém, mesmo assim, eles adoraram. Diferente de muitos que eles esperam ver a vitória acontecer para só então adorarem ao Senhor, só então louvarem ao Senhor. Lembrando que louvor e adoração são coisas diferentes, tá? Muita gente confunde, nós vamos entrar em detalhes, mas são coisas diferentes. Então a pergunta que fica para a nossa reflexão é, quando Deus ele responde às nossas orações, só que aquilo que nós estamos vendo é contrário à resposta que Deus deu, nós acreditamos no quê? Na palavra de Deus ou naquelas evidências que nós estamos enxergando? Enfim, irmãos, eles adoraram a Deus. Isso demonstra aqui uma grande confiança no Senhor, que tinha prometido para eles, naquele momento, que lhes daria a vitória. Então, eles não tinham visto a vitória ainda, mas já estavam adorando e louvando ao Senhor, já crendo que já tinham tomado posse da vitória. E nos versículos 20 e 21, olha só o que a Bíblia diz aqui já no dia seguinte. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa.
E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: Louvai o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Irmãos, aqui nós vemos que, além de orar e de adorar a Deus, depois de receberem a resposta, da oração, eles tiveram outras atitudes também no dia seguinte. Primeiramente, eles obedeceram. A obediência é muito importante. Vejam que a Bíblia diz que no dia seguinte eles foram, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Está no início do versículo 20 aí dos irmãos. Então eles obedeceram conforme eles foram, conforme o Senhor tinha ordenado a eles. Irmãos, se eles tivessem apenas orado, ouvido a resposta às instruções de Deus, adorado ao Senhor, mas parado por ali, eles não teriam obtido vitória. Eles tinham que obedecer às instruções de Deus, e foi exatamente isso que eles fizeram. E além disso, ou seja, além de obedecer, nós vemos aqui uma outra atitude de Josafá, que atitude foi essa? Ele pronunciou palavras de encorajamento para o povo, dizendo que para que o povo confiasse no Senhor, que assim eles estariam seguros. Olha só o que ele disse: ouvi-me, ó Judá, está na tela dos irmãos, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estarei seguros. Então, além da obediência, teve uma atitude da parte de Josafá de encorajamento do povo. E em seguida, Josafá ele ordenou, olha só que lindo isso, irmãos, que os cantores eles fossem marchando, mas aonde? Na frente do exército, louvando e cantando. Irmãos, entendam, eles estariam marchando na frente do exército para se encontrar com o inimigo. Ou seja, na frente daquele povo, ao invés de estar o exército, ao invés de estar os guerreiros, estariam os cantores louvando. Olha que coisa tremenda isso. Isso, irmãos, é uma loucura para quem não entende as coisas espirituais. Mas Josafá entendia as coisas de Deus e nós precisamos encarar as coisas com olhos espirituais também. Depois, nos versículos 22 ao 28, nós temos aí o resultado dessa atitude de Josafá e do povo, de obedecerem ao Senhor, das palavras de encorajamento, de cantarem louvores. Enfim, nós temos o resultado. O que isso gerou efetivamente? Irmãos, a Bíblia diz que assim que eles começaram a cantar, o Senhor, ele armou uma emboscada, ele causou confusão entre os moabitas, entre os amonitas, entre os edomitas. A Bíblia diz que os moabitas e os amonitas, eles atacaram os edomitas e destruíram eles completamente. E depois disso, eles começaram a lutar entre si e acabaram se destruindo também. Então juntou a amonita com moabita e mataram os edomitas. Depois começou a lutar moabita contra amonita e eles também acabaram se destruindo. E quando o exército de Judá chegou, o que eles encontraram ali? O que eles viram? A Bíblia diz que eles viram somente o chão coberto de mortos. Ninguém tinha escapado com vida, irmãos. Judá não precisou lutar, ou seja, Judá venceu aquela batalha sem precisar lutar. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. E, além disso, além de vencer sem lutar, a Bíblia diz que Josafá e os soldados, eles começaram, então, a pegar tudo o que havia no acampamento do inimigo. Eles acharam ali muitos objetos preciosos, né? Enfim, eles ficaram 3 dias pegando os despojos de guerra. Mas só que tinha tanta coisa que eles nem conseguiram levar tudo, irmãos. E a Bíblia diz ainda, né, o louvor em ação de graças, a Bíblia diz que no 4º dia todos eles se reuniram para louvar. Eles ficaram 3 dias pegando os despojos e no 4º dia eles se reuniram para louvar ao Senhor. Louvar por quê? Por aquilo que o Senhor tinha feito por eles, por aquilo que o Senhor tinha feito naquele lugar. Irmãos, aquilo que inicialmente era a maior crise já enfrentada pelo rei Josafá, acabou se tornando uma grande bênção. Porque além deles não precisarem pelejar, eles ainda saíram de lá com os despojos de guerra e louvando ao Senhor. Olha só que coisa maravilhosa, irmãos. E não somente isso, nós vamos ver que a bênção não acabou por aqui ainda. Olha só o que nos diz a Bíblia nos versículos 29 e 30.
E veio o temor de Deus sobre todos os reinos daquelas terras, ouvindo eles que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. E o reino de Josafá ficou quieto, e o seu Deus lhe deu repouso em redor. Irmãos, o que isso aqui quer dizer para a gente? Quando os outros povos souberam que o Senhor tinha derrotado os inimigos, eles ficaram com medo. E isso fez com que o reinado de Josafá ficasse tranquilo, porque Deus, a Bíblia diz, que Deus lhe deu paz com todas as nações vizinhas. Então, além de não precisar guerrear, tiveram a vitória de uma guerra, tiveram a vitória numa guerra sem precisar guerrear. Saíram de lá com despojos de guerra, que foi tanto que foram 3 dias pegando o despojo, ainda não foi suficiente para pegar tudo. E além disso, Deus ainda deu paz para aquele povo, porque fez com que as nações vizinhas ficassem temerosas. Olha que coisa maravilhosa, irmãos, que aconteceu com aquele povo devido às atitudes que o povo tomou e que o rei Josafá também tomou. Então, irmãos, nós vamos ver aqui agora um resumo das atitudes que fizeram a diferença naquela situação. Então, primeiramente, irmãos, buscou o Senhor em oração e jejum. Irmãos, diante da situação de crise, Josafá ele buscou o Senhor em oração e ele também apregou um jejum, como nós vimos no versículo 3. Outra coisa, irmãos, Josafá não fez isso sozinho, mas ele reuniu outras pessoas nesse propósito, conforme o versículo 4. Ele reuniu quem? Toda Judá. Uma outra atitude que fez a diferença aqui na sequência, Josafá ele reconheceu diante de Deus a sua incapacidade, ele também reconheceu o poder de Deus, conforme lá o versículo 12. Depois, Josafá e o povo ouviram a resposta de Deus através do Espírito Santo, está lá nos versículos 14 a 17. Em seguida, Josafá e o povo adoraram ao Senhor, mas não adoraram em qualquer momento, adoraram em meio à crise. Eles não tinham visto ainda a vitória, mas já estavam adorando em meio à crise, conforme nós vimos lá no versículo 18 e 19. Sexto, Josafá, ele não somente adorou com o povo, mas ele obedeceu à voz do Espírito Santo, obedeceu à direção, obedeceu à instrução do Espírito Santo, conforme vemos no versículo 20. Depois, Josafá ele confiou no Senhor, confiou na sua palavra, que está lá no versículo 20 também isso. E por último, Josafá, ele rendeu ação de graças pelo grande livramento e pela vitória que Deus lhes proporcionou, conforme os versículos 21 e 22. Irmãos, de uma forma resumida, o segredo do caminho entre o problema e a vitória é esse. Primeiramente, nós nos deparamos com um problema, com uma situação que foge do nosso controle. Diante deste problema, nós nos apresentamos diante do Senhor em oração, em jejum. Isso é fundamental, irmãos, na vida do crente. Lembrando, obviamente, que deve também meditar corretamente nas Sagradas Escrituras. Lembre-se que Josafá, ele era um amante da palavra e gostava da lei de Deus, tanto que ele mandou ensinar a palavra de Deus para todo o povo. Depois de apresentar em oração em jejum diante de Deus, ao obtermos a resposta da parte de Deus, nós temos que adorar ao Senhor. Tá? Então vamos lá. Primeiramente, nós temos um problema que foge ao nosso controle. Depois nós apresentamos esse problema diante de Deus através da oração, em consagração, para nós obtermos a resposta da parte de Deus. E essa resposta, conforme foi também no caso de Josafá, ela pode trazer consigo uma série de instruções da parte de Deus também, uma série de ações que nós precisamos tomar. Então, ao obter essa resposta, nós temos que adorar ao Senhor. Adoração não significa amor extremo. Nós temos que adorar mesmo antes de nós vermos a vitória, confiando na resposta que Deus nos deu. E além disso, não somente adorar, mas nós devemos ter obediência, seguindo as instruções dadas por Deus na resposta que Ele nos deu à oração. Nós temos que ser obedientes, mesmo que não se entenda inicialmente a relação da instrução de Deus com o problema que foi apresentado. Independente disso, nós temos que obedecer. Muitas das vezes a atitude que Deus coloca, a instrução que Deus dá, é uma coisa que precisa ser mudada dentro de nós mesmos, que fere algo dentro da gente, enfim, a gente tem que sempre obedecer. E fazendo assim, irmãos, nós podemos contemplar a vitória da parte de Deus, assim como Josafá contemplou. E por último, irmãos, após a vitória,
nós não podemos nos esquecer de agradecer ao Senhor, de prestar ação de graças. Nós devemos sempre ser gratos ao Senhor por tudo que Ele fez e por tudo que Ele faz em nossas vidas. Os irmãos sabem que muitos são muito bons para pedir, mas são péssimos para agradecer. Irmão, se nós estamos vivos, já é motivo de sobra para nós agradecermos ao Senhor. Se eu estou aqui gravando este vídeo, se os irmãos estão aí neste momento assistindo esse vídeo, já é motivo para glorificar o Senhor, porque muitos estão hospitalizados, muitos estão perdidos no mundo, muitos já morreram sem a salvação, muitos estão passando por situações terríveis, muitos não conseguem ver o que os irmãos estão vendo, muitos não conseguem ouvir o que os irmãos estão ouvindo. Então já é motivo de sobra para nós agradecermos ao Senhor. Se nós formos fazer uma reflexão sobre tudo que o Senhor fez e tem feito na nossa vida, nós poderíamos passar o resto de nossas vidas, até Jesus nos recolher, agradecendo todos os dias, toda hora, que não seria suficiente de tanto que o Senhor fez por nós. Então, nós temos aí uma forma resumida, é um pequeno resumo entre o problema e a vitória. Né? Então, é um pequeno roteiro para nós seguirmos, meditarmos e seguirmos. Bom, irmãos, por fim, vamos aí então à nossa conclusão. Devemos adorar a Deus não somente na bonança, mas também em meio às crises e situações adversas. Porém, só consegue agir assim aqueles que verdadeiramente amam ao Senhor. Irmãos, adorar e glorificar o nome do Senhor quando está tudo tranquilo é muito fácil. Mas, assim como Josafá, irmãos, nós devemos adorar e glorificar o nome do Senhor em meio às calamidades. E como foi lido, como está na tela dos irmãos, isso só é possível quando se ama a Deus verdadeiramente, quando se ama a Deus acima de todas as coisas. Somente assim nós conseguiremos adorar ao Senhor no meio da calamidade. Adorar o Senhor na bonança e adorar ao Senhor no meio da crise. Adorar ao Senhor na fartura e adorar ao Senhor quando está faltando as coisas dentro de casa, adorar ao Senhor na saúde e adorar ao Senhor em meio à enfermidade. Somente amando a Deus sobre todas as coisas que isso será possível nas nossas vidas. Bom, chegamos aí ao final de mais uma videoaula. Que Deus abençoe os irmãos e eu amo cada um de vocês em Cristo Jesus.